Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo aqui te trazer várias informações passadas pelo próprio técnico Eduardo Cudê na sua entrevista coletiva no Estádio do Vale depois da vitória por 3-1 contra o Novo Hamburgo. Como sempre, eu quero aqui pegar os principais pontos que ele falou e te deixar bem informado. Gente, a primeira situação é o Cudê falando sobre a conversa com o Bruno Gomes, o volante que está contratado. Ele até disse, olha, tomou uma repercussão, né? E todo mundo meio que começou a rir, porque foi num tom de brincadeira que ele falou, como quem diz, olha, a gente fala com os jogadores. Sobre o atravessamento, ele considerou a situação normal de mercado. Lembrou que o Internacional também já tinha jogadores que estavam fechados, chegaram times com mais dinheiro e o Inter ficou sem nada. Então é basicamente assim que funciona o mercado de transferências, é algo natural no mercado. Aconteceu contra o Inter, desta vez aconteceu a favor do Internacional. Outro ponto tratado pelo Cudê, e lembrando, ele está falando isso porque o jogador estava acertado com Fortaleza, o Cudê pegou o telefone, convenceu ele a vir e o cara parou aqui. Sobre outra questão que é o fato do Bruno Gomes já ter estado aqui, sair, ser vendido e um ano depois voltar, ele diz que é algo que também pode acontecer. Ele diz assim, é normal, porque para algum treinador ele pode achar que o jogador não serve, não lhe é interessante, e para outro achar que serve, que é o caso dele. Não falou exatamente nomes, mas o Medina achava que ele não era um jogador interessante, usou ele 6 minutos contra o Guarani de Bagé em Bagé no Gauchão, não usou mais, o Inter empresta por Coritiba, ele vai bem lá e acaba vendido. Da sua parte, ele acha que é um jogador de um físico muito bom, de uma qualidade técnica muito boa, mas que é um jogador novo com passaporte italiano e que por isso trata ele como um grande investimento para o clube, um jogador que pode render para o futuro. Parênteses aqui, o Internacional paga ao todo 6,5 milhões de reais para contratar o jogador. Existe uma dívida de 2,5 milhões do Coritiba da primeira compra do Coxa que não tinha pago, o Inter perdoa essa dívida, ou seja, é um dinheiro que deixa de entrar, então é dinheiro do negócio e ainda manda mais 4 milhões de reais. Então é 4 milhões de dinheiro, 2,5 de desconto de dívida, 6,5 milhões. O Inter lá atrás vendeu por 4,5, agora recebe aí o recompra o jogador por 6,5 aproximadamente, vai dar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é basicamente esta negociação deste jogador. Entre outras coisas, o Cudê fez uma situação, ele foi mais adiante ao falar sobre o mercado do Inter. Ele disse, olha, o mais importante no mercado de jogadores, de transferência, é saber exatamente quem é o jogador em todos os aspectos. Não é só na parte física ou técnica, é saber como é que ele é como pessoa, como que ele se comporta, que o Inter está fazendo isso, na hora de fazer o investimento, ver todo o aspecto, não apenas dentro de campo. Relembrou sobre o Wesley, eu sendo questionado sobre o Wesley, ele falou o seguinte, olha, eu estava em Belo Horizonte quando o jogador foi contratado pelo Cruzeiro, ele estava treinando o Galo na época, né? E ele lembra que se falou muito sobre a grande contratação, sobre os valores que foram investidos, sobre ser o fato da maior contratação, 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na época para o Cruzeiro, e ele falou, quando isso acontece, o torcedor acredita que o jogador vai chegar e vai fazer 20 gols numa temporada, que se não fizer 20 gols na temporada, ele não desempenhou. No Inter a situação é diferente, eles querem que o jogador venha, se adapte da melhor maneira, sendo profissional, porque ele diz assim, o grupo aqui é cheio de jogadores que são boa gente, são bons jogadores, então eu quero que ele venha aqui, se adapte, seja uma boa pessoa dentro do grupo e que daqui um pouco as coisas vão acabar acontecendo naturalmente para ele. O Cudê fez questão, sem ninguém perguntar, de dizer que o grupo do Internacional ainda não está fechado, que o Internacional ainda está na janela, que eles continuam trabalhando na janela de transferências. Mesmo assim, pensa que o Inter está fazendo uma janela muito boa, talvez, na sua visão, a melhor dos últimos tempos. É uma janela que ele reconhece como sendo muito, muito boa e tudo mais, e fez vários elogios a esta situação. Então, a janela está aberta no Inter, ele quer passar essa tranquilidade, não quer gerar uma expectativa de 20 gols para o Wesley, porque não é assim que as coisas funcionam. O Bruno Gomes é um cara que ele sabe que repercutiu porque o Inter atravessa um negócio, mas, enfim, ele justificou dizendo que o mercado foi assim que o Inter também tomou em outras oportunidades e teve que aceitar, e ainda lembrou que o passaporte italiano do Bruno Gomes, que tem só 22 anos, ajuda porque ele pode lá na frente render frutos. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.